Olá pessoal, eu sou o Ricardo Oliveira do Política e Missão. Nossa convidada de hoje é assistente social, técnica de enfermagem, agente de saúde, cozinheira de mão cheia, foi hippie e hoje está pelo 4º mandato como vereadora. Isso mesmo que vocês ouviram, 4º mandato. Seja bem-vinda, Kátia Tourim, também conhecida como Kátia da Saúde. Bom dia, Ricardo. Um prazer estar aqui com você, né? Fazendo parte desse programa, né? Que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Kátia, nós, em nome da produção, que agradecemos, né, sua disponibilidade, ter saído lá da sua cidade, do seu município, deixado os seus afazeres a vir aqui, né, contar um pouco da sua história, que eu conheci um pouco, né, e achei fantástica, e acho que todo o nosso estado de Goiás, todo o Brasil, deve conhecer um pouco mais. O que você nasceu em Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu nasci em Nova Friburgo. Nova Friburgo. É estado do Rio de Janeiro, né? Eu sou fluminense, né? Quem nasce em Nova Friburgo é fluminense. Só um minuto, só para corrigir. O pessoal costuma dizer que quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. Carioca é quem nasce na capital. Na capital. Quem nasce no estado é fluminense. E seu time do coração, qual é? Fluminense também. É Fluminense também? Então Fluminense das duas vezes, ótimo. 2 vezes, né? Você nasceu em Nova Friburgo. Certo. E como que foi sua infância lá em Nova Friburgo? Então, eu nasci em Nova Friburgo, né, no dia 19 de novembro, no dia da bandeira, né? Fui criada pelos meus avós, né? Minha avó era Por que você foi criada pelos seus avós? Porque eu ia para a casa dos meus pais, mas eu tinha muita afinidade com a minha avó. Então, assim, eu fui criada com a minha avó e com o meu avô, mas eu convivi com meu pai e com a minha mãe. Maternos. Convivi com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Só que eu gostava de ficar com eles. Aquela coisa assim de neto que é apaixonada. São quantos filhos? Que minha avó teve? Não, sua mãe. 2 filhas. 2 filhas. Eu e mais a minha irmã. Mas você ficou mais com seus avós. Mais com meus avós, né? E, assim, a minha avó era uma pessoa, ela era espírita, né? Mineira, uma pessoa que adorava fazer a caridade. E lá em Nova Friburgo tinha um lugar muito frio, né? Temperatura abaixo de 0. E sempre nos meses de junho, julho, a minha avó fazia distribuição de cobertores. E a gente ia para as favelas para estar entregando, e ela sempre ia à noite, muito fria. Às vezes as pessoas abriam a porta do barracão para estar agradecendo. Ela falava, não, volta a dormir, fica tranquilo, e deixava lá. Então, assim, eu aprendi desde cedo a fazer caridade com a minha avó. Ela foi meu ponto de referência mesmo, sabe? E ela sempre falava para mim, a gente nasce para ser líder, para liderar e para fazer caridade e ser grato. Então, assim, em tudo que ela fazia, ela me levava, entendeu? Ela também tinha uma missão, né? Ela pegava todas as crianças desnutridas que tinha no nosso setor, levava para a nossa casa, dava café da manhã, almoço, o lanche e janta. Isso era todos os dias. Ela fazia um feijão, aí pegava uma gema de ovo crua, colocava no prato, servia para essas crianças, e depois ela dava alimento. Então, assim, eu sempre acompanhando. E minha avó também, ela fundou, né, uma escola de samba. Fundou uma escola de samba? Caramba, qual o nome da escola de samba? Unidos da Saudade. Unidos da Saudade. Então, você também... Também já sou um pouquinho sambista. E o que você fazia na escola de samba? Na escola eu ajudava ela a coordenar, né? Sempre saía, às vezes eu saía na frente como passista, mas eu não sei sambar, mas como a escola era da minha avó, né? Então já estava lá na frente, né? Na linha de frente. Mas, assim, era minha avó, meu avô, minha irmã também saía como porta-bandeira, meu tio. Então a família toda participava. É uma pessoa muito ativa, sabe? Tudo que você imaginar, ela sempre se fez presente ali. Que bom, Kátia. Então, assim, você teve uma infância, você teve um berço cultural ali. Sua avó fazendo caridade e você acompanhando isso, que é muito importante. E também essa questão do carnaval, que eu achei fantástico. Você chegou a
desenhar alegorias, samba enredo, essas coisas? Eu não, só participava mesmo. Não, eu ia para os barracões, ajudava a fazer as alegorias, isso eu Você ajudava ajudava a a fazer? fazer. Aham. Era muito bom, assim, esse período antes de começar, né, mesmo carnaval, a gente ia para os barracões todos os dias. Esse barracão ficava perto da onde nós morávamos, tinha um viaduto, e o barracão ficava embaixo desse viaduto. E lá nós confeccionávamos. Kátia, então sua avó foi uma referência para você. E Foi. ela ainda é viva? Não, ela morreu, eu tinha 13 anos. 13 anos. Foi. Não, tinha 14, minto, eu tinha 14 anos. E, inclusive, a escola que eu estudei, uma escola de alemães, ela foi empregada doméstica desse pessoal, dos donos da escola. E aí ela ganhou uma bolsa, uma meia bolsa, para mim poder estar estudando lá. Aí ela pagava o restante da mensalidade. A vida dela era assim uma pessoa muito boa e assim ela não media esforço, sabe, para estar ajudando. Aí ela sempre falava que ela queria me ver formada, né? Então ela ia fazer o que pudesse. Só que aos 14 anos eu perdi a minha avó, ela tinha problema cardíaco, né? Na verdade, faltava uma semana para me fazer meus 15 anos, foi muito ruim. Não imagino como que foi para você, a sua Foi porque referência. a missa de sétimo dia foi o dia do meu aniversário, assim, foi muito ruim, sabe? Mas é a vida, né? É a vida que segue. Kátia, de onde que... E aí você resolveu sair de Nova Friburgo? Foi. Você saiu de lá direto para Goiás? Não, Conta a sua trajetória. Como que você chegou em Goianeira? tá. Que... Depois que a minha avó morreu, aí o que eu fiz? Eu fui estudar à noite nesse colégio Serfield e comecei a sentir necessidade de eu trabalhar. Aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade, pedi um amigo nosso da família para estar me arrumando um emprego. Ele conseguiu arrumar esse emprego para mim. Aí eu trabalhei lá durante um tempo, nesse escritório de contabilidade. Aí eu saí de férias e tinha uma amiga minha que morava no Rio de Janeiro. E essa amiga me convidou para passar férias no Rio. Aí eu fui para o Rio, isso aí eu já tinha 16 anos. Fui para o Rio de Janeiro com ela. Morava sozinha? Morava ela e mais 4 pessoas. Uma república? Não, num apartamento mesmo. Ela alugava esse apartamento e chegava a ser uma república, não. Entendi. Era 4 pessoas. Aonde no Rio? Na Barata Ribeiro, Copacabana. Copacabana, morou bem, hein? 16 anos lá. Eu fiz faculdade no Rio. Eu morei no Flamengo, morei em Jacarepaguá primeiro, depois morei no Flamengo e estudava em Piedade. Ah, Piedade. Pegava o trem, fiz Gama Filho. Pegava metrô e trem para chegar na faculdade. Eu já morei no Catete, Botafogo. Não, você morou bem, você morou na zona sul do Rio de Janeiro. Aí você foi para Copacabana, e aí? Aí fui para lá, né? Aí eu peguei e senti vontade de não voltar mais para Nova Friburgo, porque assim, por mais que eu gostava de onde eu nasci, né, que a gente tem que gostar, mas eu achava aquele espaço ali muito pequeno para mim. Eu queria crescer, eu não sabia como, mas eu precisava voar. Eu sempre lembrava das coisas que minha avó falava. Você nasceu para liderar, não para deixar as pessoas ficar te mandando. Aí fui para o Rio. Aí eu estava lá no Rio de Janeiro, apareceu uma oportunidade de emprego para mim. Só que, como eu tinha 16 anos, era para entregar aqueles folhetos no sinaleiro de faculdade, vaga de emprego, essas coisas. Aí eu fui para a entrevista e a menina lá falou assim, só que você é de menor, não tem como. Aí eu falei, não, mas olha, me ajuda aí e tal. Aí eu consegui, comecei entregando esses folhetos, fiquei mais ou menos um ano. Aí eu já fiz 17 anos. Dentro dessa empresa surgiu uma vaga para o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados, que o Ministério do Trabalho, na época, era aquele sistema de fichas ainda, e eles queriam integrar no sistema. Aí eu consegui fazer uma entrevista, passei, fui para dentro do Ministério do Trabalho trabalhar, já estava com uns 18 anos. Trabalhei lá durante um tempo, aí fiquei mais no Rio até uns 29, não, fiquei mais tempo, até uns 30 anos lá, fazendo essas minhas atividades, fui trabalhando, né? Me virando. E curtindo o Rio de Janeiro. E curtindo, né? Porque o Rio de Janeiro é lindo, É a cidade mais né? linda que tem no Brasil. Não tem. Eu amo Goiânia, mas igual Rio de Janeiro não existe. Aí eu conheci depois um pessoal que morava aqui em Goiás, que foi a
a Sônia, né, a Catarina Sônia. E um dia ela me convidou para mim estar vindo para Goianira, que ela tinha família aqui, o pai dela estava até doente na época. Eu vim com ela a primeira vez. Chega um pouco mais perto. Primeira vez eu vim com ela, fiquei um tempo, voltei para o Rio. Então, a primeira vez você chegou a vir antes e voltou, ficou quanto tempo aqui? Fiquei um mês. Um mês. Um mês. E gostou desse um mês que você ficou? Não gostei porque Goianira não tinha nada, né? Era muito assim. Imagina sair do Rio de Janeiro, de Copacabana, e vir para o interior de Era Goiás. uma cidade assim, mas assim, alguma coisa me prendia assim aqui, né? Mas no primeiro momento eu não gostei, não. Aí voltei para o Rio, aí passaram alguns anos, eu vim de novo com eles. Aí só que dessa vez a gente veio porque aí eu já era hippie, né? Aí nós Já viemos, era hippie? Já, porque aí eu já me transformei. Tá, aí você veio para Goiás e voltou e virou hippie. Aí comecei a vender artesanato na praia, né? Você que fazia o artesanato? Eu que fazia. De quê que era o artesanato? Eu fazia artesanato na palha. Palha de quê? Palha da costa. Búzios. Eu fazia pulseirinha, sabe? Pulseirinha. Quem te ensinou a fazer isso? Eu comecei a olhar e comecei a fazer. Mas o que com te o pessoal. levou? Porque eu fui morar com esse pessoal e eles já faziam artesanato. Então você teve uma escola ali. E fora o carnaval, que você já teve também. Que eu já tinha eu tinha essa facilidade, né? Aí eu fui... Isso que você está usando foi você que fez? Esse aqui não, mas eu fazia desses aqui. Você fazia desses aí? Uhum. E o Isso aqui brinco? é fácil de E o fazer. brinco? Isso aqui também não. Isso aqui é industrializado, né? É montagem. Isso Mas aqui esse aí você fazia? Isso eu aqui achei fácil, bonito, isso aqui hein? é fácil de fazer. Né? Aí você virou hippie. Aí o que aconteceu? Aí eu fui morar em São Pedro da Aldeia. Quando Eu conheço São Pedro. Conheço São Pedro, tem. Fui morar em São Pedro, eu fui morar em uma ilha. Vida boa, hein? Só que nessa ilha não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Aí o que nós fazíamos? Nós tínhamos 2 barcos. Um era o Alligator, que era o barco de madeira, e tinha um de fibra, que era o Anjo Azul. Nós, todas as vezes que a gente precisava ir na cidade, a gente pegava o barco, atravessava para o outro lado para comprar as coisas, levar o artesanato, né, comprar produtos de artesanato para fabricar lá. Aí, nisso, nós entendemos que a gente podia fazer uma troca, né? Nós começamos a plantar na ilha, fizemos hortas e pomar dentro da ilha. E trocava, a gente botava a verdura e as frutas no cais, e os pescadores vinham de madrugada, deixavam o peixe e pegavam as verduras. Não, que vida fantástica essa. Morar numa ilha, fazer artesanato, uma ilha sem energia elétrica, sem contato com a natureza total. Aí, como que eu fazia o artesanato, né, que não tinha energia? A gente pegava aquelas baterias de carro, de caminhão, ligava na bateria, ligava a bateria, pegava o lampião, pegava um bujãozinho desses de gás. Caramba! Aí eu tô amando essa história. Aí pegava, botava no lampião, ficava fazendo a madrugada inteira. A televisão era aquelas pequenininhas, a gente ligava na bateria. Água, a gente arrumou um jeito de pegar do outro lado, a gente passava uma mangueira, porque como na ilha, lá era lagoa, então não era tão fundo. Passava uma mangueira, pegava água do outro lado, e nisso o que aconteceu? O pessoal começou a achar diferente demais, né, a nossa vida, porque morava eu, a Sônia e o filho dela, que tinha 12 anos na época. E o pessoal começou a querer ir para a ilha, para ver os artesanatos, para conhecer a gente. E a gente foi fazendo história na cidade. Aí o pessoal chegava das férias, já começava a gritar do outro lado: ei, gente, atravessa a gente quer ir aí. Eles atravessavam, compravam nosso artesanato. Depois a gente ia para a praia, vendia esse artesanato. À noite tinha uma feira lá em São Pedro da Aldeia, a gente vendia esse artesanato na feira. E assim foi, né? Aí até quando eu vim para Goianira novamente, aí chegou um tempo que vocês não quiseram ficar mais nessa ilha. Não foi que a gente não quis, né? Na verdade, a ilha tinha um dono. Teve um senhor que deixou a gente morar lá. E esse senhor, ele acabou falecendo. Entendeu? Aí, como ele faleceu e a ilha tinha um dono, aí o dono apareceu e falou: não tem mais como vocês ficarem aqui, até com medo mesmo, né, da gente se apropriar da ilha.
Aí a gente teve que sair de lá. Vocês fizeram, então, ali um ponto turístico. Foi um ponto turístico. Caramba, E que ali, história. lá nós fazíamos cangas, pintava as cangas, tem até as fotos ali. Pintava as cangas, fazia o artesanato, fazia cordão de coco, de bambu, assim, criávamos, né? Fazia o nosso artesanato Você mesmo. não foi uma hippie que morou na rua, você morou na ilha. Na ilha, isso mesmo. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, eu fui hippie, pensa assim, foi morador de rua, né? A gente associa isso. E você não chegou a morar na rua. Não. Eu morava em uma ilha, num casebrezinho. Lá não tinha o banheiro. O banheiro nós fizemos de zinco, o banheiro, para a gente poder tomar banho, essas coisas todas. Mas era uma vida assim, a gente era muito feliz, sabe? Porque contato com a natureza. Eu imagino. Era muito lindo, pôr do sol. E aí o senhor morreu, pediu para vocês desocupar a ilha. Isso. Aí passou um tempo. Olha que chique. Olha que chique, gente. Em vez de você desocupar a casa, por favor, você poderia desocupar a minha ilha? Vai lá, continua. É só você ver, viu? Aí nós teve um festival de inverno na Chapada. Aí nós viemos porque a Mercedes Sosa, ela ia estar cantando. Quem? Mercedes Sosa, ela já até morreu, uma cantora, ela era chilena. Não conheço, mas E eu vou tinha pesquisar depois. Violeta sobre Parra também, que tocava banjo. Aqui na Chapada dos Veadeiros? Aí teve um festival. Isso foi em 98, 97, 98, por aí, isso mesmo. Aí nós viemos para Goianeira, para ir para esse festival. Aí ficamos lá, vendemos artesanato e tal e tal. Depois nós fomos para Chavantina, conhecer uma tribo, né, de índios que tem lá em Chavantina. Você teve contato também com os índios? Ficou quanto tempo lá? Lá na tribo? Você morou na tribo ou só passeou? Eu ia lá, eu fiquei uma semana indo na tribo porque eu queria aprender a fazer aqueles artesanatos com eles. Só que os índios, eles são meio assim, né? Não ensinou? Não ensinaram? Não, mas ele me ensinou a fazer. E o que você aprendeu com eles? Assim, fora os artesanatos, de história de vida. A história de vida deles é fantástica, né, gente? Pelo amor de Deus. Eles são pessoas assim que é um povo sofrido, mas ao mesmo tempo é um povo muito alegre, muito culto, né? E eles são muito criativos, né? Porque você vê que o artesanato deles é totalmente diferenciado. Você pega um artesanato indígena, você reconhece na hora. Você já identifica que é um artesanato indígena. Pela qualidade. E as sementes que eles usam, né? Aquela capim navalha, essas sementes. Então, assim, é um artesanato diferenciado. Aí eu fiquei lá um tempo, né, com eles, aprendi algumas coisas. Né? Não morei na tribo, eu ia, fazia contato, porque como eles vendiam o artesanato lá no Rio, aí todo dia eu ia para lá e fazia amizade, também vendia o meu artesanato. Aí acabou o festival, nós voltamos para Goianeira. Aí um dia eu estava lá embaixo do tal pé de manga. Pé de manga não, pé de jaca, foi de jaca. Você estava embaixo de uma jaqueira, em Goianeira. Em Goianeira. Aí você saiu do Rio, foi para São Pedro, aí da ilha vocês foram para Chapada. Isso. Onde você teve contato com esses índios e voltaram para Goianeira. Para Goianeira. E aí em Goianeira você estava fazendo o quê quando você voltou? Então, você voltou fazendo artesanato em Goianeira? Eu estava lá fazendo artesanato porque eu ia voltar para o Rio, né? Aí só que eu estava na casa dessa minha amiga. Ela tem uma casa lá até hoje, em Goianeira. Aí a gente estava lá fazendo artesanato lá para vender na feira, que tem uma feirinha de domingo lá em Goianeira. Aí passou um carro de som falando de um processo seletivo para agente comunitário de saúde. Aí eu peguei e falei, acho que eu vou fazer esse processo, não estou fazendo nada, vou fazer isso para ver. Aí o pessoal até falou, Kátia, não faz isso aí não, porque isso aí é só para quem conhece político da cidade, já tem as pessoas certas para passar, perde seu tempo com isso não. Aí lá tinha uma amiga da minha amiga, a Ivone, ela falou, eu também vou fazer, você quer fazer? Eu falei, eu quero. Aí ela foi, eu falei, então eu vou te levar lá para fazer a inscrição. Fui lá, fiz a inscrição, fiz a prova, uma prova, por sinal, até muito fácil. Você estudou em colégio de alemão, você teve uma educação, você teve educação boa. Então a prova era facinho mesmo. Eu lembro que eu fiz a prova em 15 minutos, aí tive que ficar sentada para poder entregar, porque não estava no prazo ainda. Aí entreguei, eles mandaram a gente aguardar, e naquela época, né? Dia desse, nem sei.
Você fazia a prova e ele escolheu a gente, comunitário de saúde, e até hoje dessa forma. E deixava os 4 suplentes, né? Só que tinha os critérios. Você tinha que morar na área há 5 anos, você tinha que conhecer as pessoas daquele local. E eu estava ali, tinha um mês praticamente que eu tinha voltado, né? Aí tá, fiz a prova e fiz a entrevista individual, me saí bem, elas fizeram algumas perguntas do dia a dia mesmo, né? E depois elas juntaram as 5 candidatas, né? E começou a perguntar, vocês conhecem ela de onde, que era eu, e quanto tempo? Aí todas 4 falaram que não me conhecia, né? Realmente elas não me conheciam. Aí a assistente social olhou, né? Porque eram 3 assistentes, a que estava me perguntando, me olhou, tipo assim, mas como é que elas não te conhecem? Como é que você está aqui, fez essa prova, né? Aí ela me perguntou, por que elas não te conhecem? Aí eu falei, eu vou ter que filosofar aqui, né? Aí eu falei, realmente, elas não me conhecem. Conhecer é uma coisa muito profunda, né? Nem eu me conheço. Aí eu fui falando, essa aqui, o pai dela tem um supermercado, tem um bar, essa aqui o pai dela é pintor, aquela outra ali, a mãe dela é enfermeira. Em um mês você conheceu o pessoal? Porque eu prestava atenção, né? Você observava. Eu não sabia nome de ninguém. Se me perguntasse, eu não sabia. Aí eu falei, essa aqui, a geladeira lá de casa queimou, ela me deu água gelada. Aí eles ficaram olhando, falou, então tá bom. Aí falou, pode sair, que a gente já escolheu a gente de saúde. Aí quando chegou lá fora, elas, não é possível que ela vai te escolher. Então, fiquei quieta. Aí chamou pelo meu nome, fui escolhida. Aí, quando chegou lá, ela falou assim, Kátia, você viu que a gente escolheu, né? Você sabe por que a gente escolheu? Aí eu peguei, eu imagino. Porque o agente comunitário de saúde ele tem que conhecer a região que ele mora, as pessoas, ele tem que estar interagindo. E elas são nascidas e criadas no município. E, assim, eu realmente tenho que confessar para vocês, eu estou lá na área tem 30 dias, não tem esse tempo aí de moradia aqui. Aí contei toda a minha história para elas, elas falaram assim, mas nós vamos te escolher, porque mesmo elas tendo nascido em Goianeira, você chegou e elas não procuraram nem saber quem era você, e você já interagiu. Aí foi assim que eu consegui, né, entrar para... Aí você já passou no concurso? Passei, isso foi em 98. 98. Aí você começou a trabalhar como agente de saúde. Aí comecei a trabalhar como agente de saúde. E como que foi sua experiência como agente de saúde? Então, eu falo que foi a melhor, né? Porque eu fui trabalhar em uma área que era muito carente, que era a área que eu morava, que era a Vila Regina. Lá não tinha asfalto, era um setor muito cheio de poeira. Cartão de vacina lá era 0%. E muita gente carente. E como eu me identifiquei muito com esse trabalho, porque eu já tinha toda essa herança, igual que eu te falei, da minha avó. Então, aquilo ali, para mim, foi assim uma continuação, né? Porque eu sempre falava que eu tinha que continuar o que ela começou, né? E eu ainda recebia, né? Na época, né? Eu ganhava, acho que era R$180, era dinheiro para caramba. Para quem... Recebia para fazer o que você gostava. Do que eu gostava, né? Aí eu comecei a trabalhar na área, comecei a organizar, comecei a colocar os cartões de vacina em dia. Eu era aquela agente de saúde que eu ia nas casas, falava, amanhã eu estou voltando, e insistindo, pegava as crianças, levava no posto. Quando eu via, a minha área estava quase 50% vacinada. Aí a minha coordenadora, vendo o meu esforço, ela pegou e falou, Cátia, nós vamos fazer um negócio, nós vamos levar a vacina para as áreas agora. Aí, através do meu empenho, ela começou a pegar um carro, as caixas de isopor, e ia nas áreas. Então, com isso, a gente conseguiu, na época, ter 100% das crianças vacinadas da área, entendeu? E, assim, as gestantes também, todas com cartão de vacina em dia. E não tinha isso antes? Não tinha. Os hipertensos, porque você sabe que a maioria das pessoas idosas, elas moram sozinhas, né? Infelizmente. Então, assim, eu tinha muita dificuldade para eles tomarem o medicamento. Aí eu comecei a criar as coresinhas, sabe? De manhã eu botava um papelzinho amarelo, sabe aqueles de recadinho? Eu falava, esse que está com papelzinho amarelo na caixinha é o que o senhor vai tomar de manhã. Esse que está com papelzinho vermelho é o que você vai tomar à tarde.
E assim foi indo, aí a gente foi, naquele tempo, a gente podia aferir a pressão, né? Aí eu chegava, aferia a pressão, a gente foi controlando isso daí, os médicos, a gente levava o paciente até o médico, quando não tinha como levar, a enfermeira ia até a área, e foi indo, e graças a Deus. Aí quando eu vi... Kátia, eu queria tocar num assunto aqui, a importância dos agentes de saúde, né? Assim, às vezes a classe política e as pessoas não dão valor no trabalho do agente de saúde. Assim, eu acompanho os agentes de saúde de perto no meu município e vejo a importância. O agente de saúde, ele está em toda a casa, ele conhece e não é valorizado. Verdade. Não é valorizado. Ganha uma mixaria para andar de sol a sol, é cachorro que tem, às vezes chega na casa, é um cachorro que avança e tudo. E então, assim, eu acho que nós precisamos unir, e você que passou por isso, eu sei que você já faz isso em Goianira, mas eu falo a nível de Estado, e valorizar mais os agentes de saúde. Eu acho que a gente tem que olhar por essa classe que está aí, assim, acompanhando todos os problemas, e o agente de saúde, você perguntar para ele dá o diagnóstico daquela família que tem problema com álcool e drogas, aquela família que está doente, aquele pai que não é presente, ele tem ele tem um diagnóstico de toda a sociedade. Verdade. Então, assim, se eles fossem valorizados e ouvidos como realmente precisam, eu acho que nossa sociedade estaria bem melhor. Tanto muito melhor. Que eu falo, se eu não tivesse sido agente de saúde, hoje eu não seria vereadora. Entendeu? Porque foi através da agente de saúde, o trabalho que eu fiz dentro da comunidade, que eu consegui me... E aí, você ficou quantos anos como agente de saúde? Como agente de saúde, eu entrei em julho de 98 e fiquei até... 2002. Não, que 2000... Eu fui ser vereadora em 2005, né? Então, eu fiquei até 2003... Até 2003, porque aí depois entrou uma secretária e ela falou assim, você não tem vontade de trabalhar aqui dentro da unidade, não? Porque eu sempre falava, eu não quero ser só agente de saúde, eu quero crescer, né? Aí eu falei, eu tenho vontade, tanto é que eu tinha 187 famílias, que eu tinha que fazer numa média de 8 visitas dias. Eu começava mais cedo, conseguia fazer 16 visitas, eu fazia sempre 2 dias a mais para mim poder ir para a unidade para me aprender. Aí eu sempre ia para a unidade para estar aprendendo. Aí eu me identificava muito com medicamento, querer saber ler receita, essas coisas. Aí eu comecei a ler receita, entender as letras do médico. Aí eu falei, eu quero sim. Aí essa secretária era a Liliana, né? Ela era farmacêutica. Aí ela me deu essa oportunidade. Aí eu ficava na parte da tarde, eu ia para dentro da unidade e ficava entregando medicamento. Aí foi quando eu fiquei mais conhecida ainda, porque todo mundo que chegava lá eu queria atender e fazer o melhor. Eu não tinha preguiça. Tem tal remédio? Às vezes eu pergunto uma pessoa ou outra, falo, não, acabou. Eu falava, não, pera aí só um pouquinho que eu acho que tem. Porque eu já conhecia a farmácia toda, né? Aí eu ia lá dentro, pegava o remédio, entregava, né? Pegava a receita e foi indo. Aí o pessoal foi falando, não, quando você for lá no posto, procura a Kátia da saúde e tal. E aí veio o convite para entrar para a política? Ou você quis entrar para a política? Não, aí veio o convite, né? Aí, na época, tinha o seu Essi, né? Que era o prefeito da época. Tinha a Ivânia, que é a filha dele. E o seu Essi me convidou, porque ele viu o meu trabalho, né? Mas foi engraçado que ele falou assim, vou te convidar para você ser candidata, mas você não vai ganhar, não. Mas você... Que isso? Ele falou isso? Foi, Dade, mas assim... Você entrou para preencher vaga. Foi. Mas... Tem a cota das mulheres, nós vamos colocar essa aqui para preencher a vaga. Aí você falou o quê quando ele falou isso? Não, eu era nua e crua, você entendeu? Então, assim, eu falei, não, tá bom, eu aceito, eu quero é contribuir. Tá, mas e quando você falou o aceito, você imaginava, você falou o aceito imaginando que você ia ganhar ou você pensou que nada, que você ia entrar por oba-oba? Não, quando eu falei o aceito, eu já tinha na minha cabeça que eu tinha que ganhar, né? Não sabia como, porque eu não sabia nem o que era política. E não tinha recurso financeiro também para isso? Nenhum. Eu morava numa casa, até eu sempre gosto de falar. A casa que eu morava, gente, ela tinha uma privadinha do lado de fora, ela tinha uma cerca de arame enfarpado, que era um muro, onde a gente pendurava roupa, e toda rachada, aquelas casas de cupim, que dava até medo, né? Então, assim, era a casa que você morava? Era a casa que eu morava. Eu tomava banho de esquentar a água no fogão de lenha. Caramba!
Aí levava a lata, né, lá para dentro do banheiro, que é aquela coisa linda, horrorosa. Tomava banho ali mesmo. E então, assim, eu não tinha recurso, eu não tinha nada. Aí, quando ele me falou, eu lembro o primeiro dia que eu saí para pedir voto, eu com aquele bolo de santinha assim na mão, com a liguinha amarela. Aí eu saí, né, dentro do meu setor, né? Aí eu fui e o pessoal olhava e falava assim: a gente já tem um candidato, a gente já tem um candidato. Eu fiquei louca, eu falei: misericórdia, o que é que vai ser de mim, né? Aí eu voltei e deitei numa rede, que tinha uma rede nessa varanda, deitei e eu adormeci, eu acho que eu adormeci. E veio uma voz dentro do meu ouvido falando assim: para quem você deveria pedir, você não pediu. Aí eu acordei, eu falei: é Deus. Aí eu orei a Deus, sabe? Essa história é muito interessante. Eu orei a Deus. No outro dia, eu já saí, né? Eu falei: não, eu tenho que reagir, fazer alguma coisa para dar certo. Aí eu comecei a pedir. Aí as pessoas já falavam assim para mim: eu tinha 187 famílias. Deixa um santinho aqui que você vai ter um voto. Um. Aí eu, tá bom. Eu deixava um. E fui entregando, fiz o setor todo. E aquele bolo de santinho, né? Eu falei: meu Deus do céu. O pessoal perguntava: você quer mais material? Eu, O que o partido oferece é só o material, porque vem casado com o do prefeito, só. porque é a única coisa. Para o vereador é isso. Aí eu falava: não quero mais material, não, tem muito material ainda. Aí eu tinha uma amiga que na época, ela era casada com um americano e ela estava lá nos Estados Unidos. Aí ela ficou sabendo, né, que eu estava candidatando, e ela foi agente de saúde junto comigo, a Ivone. Aí ela veio, ele falou: vai lá, ajuda sua amiga. Aí ele deu um dinheiro para ela, porque naquela época você podia fazer o comício, fazer a janta, né? Aí ela veio e falou: Kátia, vamos fechar uma rua do setor e vamos convidar esse pessoal para você estar falando, né? Eu falei: misericórdia, mas vamos. Aí montamos lá umas barracas de bambu, arrumei um pessoal lá para fazer a comida. Aí fizemos a comida, demos comida para todo mundo daquela noite lá. E foi muita gente? Foi, essa setor inteiro. A comida de graça? Hoje não pode, mas na época podia. Foi, o setor todo, né? E aí passou o quê? Uma semana já era política. E até então nunca tinha ganho mulher em Goianeira. Primeira vez que Sério? ganhou mulher foi no meu. Você foi a primeira vereadora de Goianeira? Eu com mais duas. Você mais duas, mas você estava na primeira legislatura que teve mulheres. Então, eu era agente de saúde, né, desprovida de tudo, disputei com a filha do prefeito, que é a Ivânia. E ela ganhou? Ela ganhou, e a diretora de escola, que hoje ela é vereadora junto comigo, que é a Selma. Aí, quando abriu a urna, que saiu o meu nome, que eu lembro direitinho, o rapaz falando: Kátia, você ganhou. Eu falei: como que eu ganhei, gente? Você nem acreditou. Não, eu tive 187 votos, o mesmo número de famílias. O pessoal foi fiel a você. Cada um me deu um voto. Você acredita? Caramba, cara. De qual foi a emoção, a senhora, que nossa. você lembrou da sua trajetória desde a sua avó e tudo, e você chegou ali naquela cidade sem conhecimento, morando nessas condições precárias que você me falou, mas desenvolvendo um trabalho com muito amor, né? Com muito carinho e tudo. E qual foi sua emoção ali na hora? Assim? O que você sentiu? O que passou na sua cabeça? Na hora passa um filme, né? Porque eu lembro direitinho que eu ajoelhei lá no meio da rua, assim, eu comecei a chorar mesmo, e gritar, agradecendo a Deus, sabe? E, assim, fiquei muito ansiosa e, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz, porque, enquanto agente de saúde, eu era muito limitada para estar ajudando as pessoas. Então, eu sempre pensava: eu na política, eu vou poder ajudar, eu vou poder fazer a saúde pública de verdade, né? Eu vou poder estar auxiliando mais essas pessoas que me procuram. E foi isso que eu fiz. No meu primeiro mandato, eu procurei trabalhar mesmo, sabe? Mesmo não tendo experiência, tanto é que eu não conseguia a reeleição, porque, assim, eu trabalhava, mas eu não tinha grupo, eu não tinha ainda noção do que era política, né? Aí foi quando eu precisei perder, né? Você perdeu uma? Eu perdi uma. Ganhei a primeira, aí a segunda eu perdi. E o que você fez quando você perdeu? Aí, quando eu perdi, eu fui trabalhar, voltei lá para a farmácia, só que eu já não me identificava mais com a farmácia. Aí fui até o prefeito, falei para ele que eu não queria ficar lá.
Aí ele falou, você quer ficar onde? Eu falei, quero ficar lá na Secretaria de Promoção Social. Aí fui para a Secretaria de Promoção Social, para o CRAS. Aí lá tinha a secretária, né, que era a Judite na época, tinha uma assistente social, que ela era carioca, a Eliane, né? E aí eu comecei a trabalhar com ela e ela falava, Cátia, eu vou deixar você ir sempre comigo fazer as visitas. Aí eu ia com ela, e um dia até a secretária chamou a atenção dela, a Cátia não é assistente social, ela não pode ficar fazendo visita e tal. Eu falei, não sou ainda, que eu vou ser. Aí... Isso te motivou? Foi. Foi uma motivação. Aí eu peguei e falei, não, mas eu vou ser mesmo. Aí um dia ela pegou e me deu a Eliane me deu um pedaço de papel, falou, Cátia, a gente precisa... Ela veio na Caixa Econômica e tinha que montar um projeto com os catadores. Aí ela pegou e falou, Cátia, toma isso aqui e vê o que você faz. Eu falei, o que é isso aqui? A gente tem que montar um projeto com os catadores. E eu não sei nem onde ficam esses catadores. Aí eu falei, não, beleza. Peguei e falei, vou fazer isso aqui acontecer. Aí tinha uma Kombi velha, né, lá da prefeitura. Eu peguei essa Kombi e comecei a andar na cidade. Tudo enquanto que era catador que eu via, eu parava a Kombi, ia até ele e falava, meu nome é Cátia, e a gente está montando um projeto com os catadores e tal, e tal, e tal. Aí fui fazendo, aí falei, você conhece algum outro catador? Aí eles iam me passando o endereço. Quando eu vi, eu tinha já 70 catadores, fui do pessoal do lixão, né? Consegui trazer esse pessoal também. Víamos para Goiânia no final de semana para fazer na campus, da faculdade, né, para fazer reciclagem, né, porque eles tinham que aprender, porque o intuito era montar uma cooperativa. Só que, como eles catavam e juntavam o material todo no quintal, então eles não tinham muita noção e acabavam perdendo muito dinheiro, porque nem tudo é lixo, né? Tem muita coisa que você separa, que você recicla, que dá para você ganhar dinheiro. Como eles não tinham essa noção, aí nós levamos eles para essa faculdade, ficamos lá durante uns 4 meses. Aí, depois de 4 meses, no dia 20/11, um dia antes, foi do meu aniversário é 19, 20/11/2010, a gente montou a primeira cooperativa, que era a Cooperraça. Aí, essa cooperativa ela tinha 70 catadores, né? Aí eu fui trabalhar dentro da cooperativa. Eu quis ir para lá. Ela falou, a menina falou, a Eliane, você vai ficar lá? Que eu falei, eu tenho que ficar lá porque eu tenho que ajudar eles, senão não vai funcionar. Aí eu comecei a catar material mesmo. Você pôs a mão na massa. Eu tinha um golzinho quadrado, aí eu tinha uma carretinha. Aí eu botava a carretinha no gol quadrado e saía catando material e levava para a cooperativa. Eu e a Núbia. A gente fazia isso, a Núbia é minha companheira. Aí, não satisfeita, a gente dividiu a cidade no comércio e nas indústrias. De manhã, eu pegava, sempre que eu podia, eu ia no caminhão, ia nos pontos com eles, entendeu? Fazia aquelas bandeiras. Bandeira é você pegar uma quadra e pegar tudo que tem de material reciclado, deixar em um determinado ponto, e depois vem o caminhão pegando. Então, nós fizemos esse trabalho, reciclou o ganhou da Coca-Cola. No Carnaval, eu consegui, junto com eles, 1 tonelada de latinha. Aí nós ganhamos geladeira, liquidificador. Isso numa época que a reciclagem não estava tão em alta como está hoje, né? Então, foi lá no começo da reciclagem no país. 2010. E aí daí você voltou de novo para a política? Aí o que aconteceu? Aí veio a política, né? Novamente. Aí eu falei, agora eu vou tentar, né? Porque eu já tinha todos esses catadores comigo, né? 70 catadores, você multiplica isso aí em famílias, né? Aí eu voltei, como eu já tinha um trabalho bom dentro do CRAS também, porque eu só não foquei só nos catadores. Eu foquei em tudo que eu podia ali dentro para estar ajudando, para dar retorno. Aí veio a política, eu disputei e consegui voltar, né? Porque é difícil, você sabe, você perder uma eleição para você voltar é complicadíssimo. Aí foi a eleição que eu tive 497 votos. Dobrou, mais que dobrou. Foi isso mesmo, né? 497 votos. Aí ganhei essa política
E de lá para cá, ganhou mais 2. Ganhei mais 2, que são 3, né? Isso mesmo. E assim, eu tive lá em Goianira, eu visitei Goianira agora através de um projeto que a gente está desenvolvendo junto com o presidente Lissauer, né, que é o Alego Ativa. Quero até agradecer e parabenizar o Lissauer pelo esse trabalho que ele faz no nosso estado de Goiás, onde o Lissauer leva o legislativo com várias ações. E eu cheguei em Goianira e fiquei impressionado, porque você trabalha com o Hemocentro, a gente vai falar um pouco sobre isso. Você fez um adesivaço lá em Goianira, uma campanha em defesa das mulheres, né? Violência doméstica. Trabalho com os autistas, que eu conheci até umas mães que você me apresentou lá. Que mais? Castração animal. Castração. Você é uma vereadora multidisciplinar. Você faz muita coisa. Você não tem só uma bandeira, você tem várias bandeiras que você defende. Várias. Me fala sobre esses projetos sociais que você desenvolve. Então, eu sempre gostei de projeto social e sempre gostei de fazer ações dentro do gabinete. Tanto é que eu tenho o gabinete itinerante. Né? Você sai para a rua com o gabinete? Sai. Antes da pandemia, nós participamos com o gabinete também dos mutirões que tinha na prefeitura, eu levava o gabinete. O gabinete itinerante, eu consegui fazer 500 carteiras de identidade. Tá? Eu fiz as edições junto com o pessoal do Instituto de Identificação. Nós levamos 5 edições, fazendo 100 carteiras de identidade. Depois parou, né, os mutirões, aí eu comecei a ver a importância, porque eu não gosto de ficar dentro de gabinete. Eu acho que o vereador que fica dentro de gabinete, ele perde muito tempo. Eu acho que você tem que fazer corpo a corpo. Né? E como as pessoas sabem que eu sou muito atirada, que eu gosto mesmo de estar me movimentando, aí as pessoas sempre vêm até a mim e traz uma ideia e, na maioria das vezes, eu compro essa ideia. Né? Agora, por exemplo, por último, agora nós fizemos essa castração, né? Que foi 60 cães macho. Isso é importante, porque assim, a maioria dos municípios do interior aí tem muito cachorro de rua e assim, abandonado, né? E que ninguém está fazendo nada. E é que você falou, né? Abandonado, porque não existe cachorro de rua, existem pessoas que abandonam o cão, né? Que essas pessoas, elas... Verdade. Realmente... Então, você tem esse trabalho... E o trabalho adesivaço que você fez com as mulheres lá, como que foi? Só concluí só do cãozinho aqui, essa Agora eu estou lá com 10 cães lá em casa, porque quando você castra... Você adotou 10 cachorros? Eu adotei provisoriamente, porque são os que eu peguei na rua. Quero até agradecer as meninas que me ajudaram, tá? Que elas são voluntárias também, pegam os animais, levam para casa e cuidam. E, assim, aí, como você caça esses animais, você não pode devolver eles para a rua, né? Você tem que ficar uma semana com eles para estar fazendo todos os cuidados. Então, eu estou cuidando de 10 cãezinhos. Vamos ver se a gente consegue pessoas para estar adotando. Animada. Acordo 5 horas da manhã, lavo 2 varandas para deixar tudo limpinho, dou comida para os cachorros, faço curativo, dou medicamento. Hoje mesmo, eu acordei cedo para caramba para poder cuidar deles, para poder vir para cá. E, assim, é um trabalho muito bonito que poucas pessoas fazem, mas é de grande importância mesmo, né? E do adesivaço, então, eu fiz um projeto de lei que é o Sinal Vermelho, né? Que todo dia, 25, a gente faz alguma atividade, o gabinete. 25 de cada mês. De cada mês, né? E por que a gente fez esse adesivaço? Eu conheci uma menina chamada Cacau, ela é aqui de Goiânia, e ela tinha me contado uma história do prédio onde ela mora, que uma moradora, que até hoje ela não sabe quem é, um dia estava apanhando lá do marido e ela pegou, foi no elevador e colocou o X, né? Que o X é um sinal de você chamar a atenção que você está sendo... Quem colocou o X? A mulher que estava apanhando? Não, a menina. Ela falou, começou a adesivar, foi no elevador e adesivou o elevador do prédio dela. Aí o síndico foi, tirou o adesivo, virou aquela confusão. Aí eu conheci ela, foi no dia que a Luísa Brunet veio aqui, em Goiânia, lá na Câmara dos Vereadores. Eu conheci ela lá, ela me falou, né? E como eu já tinha esse projeto de lei, eu falei, e eu já estava fazendo essas datas do dia 25, eu estou sempre fazendo alguma atividade. Aí eu falei, eu vou comprar essa ideia do adesivo. Aí ela me apresentou o adesivo, né? Eu peguei e mandei fazer os adesivos na gráfica e ainda fiz mais, fiz as camisas. O adesivo virou camisa. Aí eu peguei um setor lá de Goianira, que aquela região lá tem uns 37 mil habitantes, mais ou menos. Nós fomos no comércio
e mostramos, porque a maioria do comerciante, se você chegar com um X vermelho na mão, a pessoa não sabe, não é só o comerciante, muita gente não sabe. Isso é um pedido de socorro. Aí nós falamos para o comerciante da importância dele estar adesivando, né, deixando esse adesivo do comércio, e explicamos se a pessoa chegar, ter os números, diz que 100 ou 180. E fez uma campanha com a população também sobre esse, é um X vermelho. X vermelho, você faz o X, esperando que eu não trouxe adesivo. Não, mas é interessante isso aí, Kátia. Eu acho que quem está nos assistindo agora, principalmente as vereadoras, abraçar essa causa. Vamos colocar depois no grupo das vereadoras isso aí. Acho que é um assunto que tem que expandir. Tanto é que eu fiz isso aí junto com a delegada da cidade, a doutora Carla. Ela abraçou a campanha, né? Agora, no próximo dia 25, a gente vai estar fazendo no centro da Goianeira. Nós fizemos no setor Triunfo. E né? foi bem aceito pela sociedade? Foi super bem aceito. E, assim, você via que muita gente não desconhecia, entendeu? Você perguntava, ele, não sei o que se trata. Mas o comércio, em geral, aceitou. Foi muito bacana. Então, Kátia, você fez o projeto do Bombeiro Mirim, que eu achei fantástico, da Miss, né? Também eu conheci a Miss lá. É muita coisa que você fez, mas o que me chamou a atenção foi o calendário, até que você trouxe aí. O calendário, então. Fala aí do calendário pra gente. Esse calendário aqui foi o primeiro calendário escolar municipal que eu fiz. Pode mostrar para ele ali. Pode colocar? Pode. Então, vou virar aqui para vocês verem. Esse calendário, cada mês tem o desenho de uma criança. O que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei e pedi para as crianças retratarem como elas viam o município de Goianeira. Aí eles fizeram vários desenhos. Foi um projeto de lei. É. E aí teve um concurso para escolher? Isso. Aí teve um concurso. Deixa eu só mostrar até o finalzinho para ninguém ficar com ciúme e falar que eu não mostrei tudo. Aqui, ó. E aí teve o concurso? Aí teve o concurso, né? E as professoras fizeram a seleção na escola. Depois dessa seleção da escola, elas levaram para uma equipe da Secretaria de Educação. Aí uma coordenação dentro da Secretaria de Educação separou os 12 melhores desenhos. Né? Aí, na época, eu pedi para separar mais 2, que eu quis fazer a capa também do calendário. Aí, isso aí aconteceu, foi no final do ano. Aí, isso aqui eu fiz tudo com o meu custo mesmo. Sabe o que eu achei interessante? Não só pelo calendário, você ter movimentado as escolas, as crianças. Isso. Fazer as crianças olhar para a Goianeira com outro olhar. Trabalhar o lúdico, né? Eu achei fantástica essa ideia da Kátia. E eu acho que a gente pode estar multiplicando isso aí. No final daqui a gente até vai deixar o contato, né, com esses projetos que você tem, caso queira entrar em contato para você estar divulgando. Agora, Kátia, a gente falou muita coisa boa que você fez e que você faz na política, a sua trajetória de vida e tudo. Mas e as decepções? Tá, antes de eu falar dessas minhas decepções, eu queria só falar o seguinte também. Eu tenho 43 projetos de lei. 43 aprovados? Aprovados. Caramba, isso é muito. É verdade. E tenho 493 requerimentos, mas são requerimentos que eu não coloco qualquer coisa, não, sabe? Requerimento eu penso demais para colocar, porque... Porque tem gente que apresenta qualquer... Pintou o Benfica, fez requerimento. Pintou uma faixa. Buraco na rua. Entendeu? Você sempre analisa antes de fazer um pedido. Analiso, né? Então, sobre as decepções, né? Eu vou falar de uma decepção recente que eu tive, que foi nessa última política. O que aconteceu? Estava tendo a pesquisa, né, para os candidatos a vice da chapa do atual prefeito. E nessa pesquisa eu despontei. Eu fiquei com 21,93% para ser a vice do prefeito. Aí veio um em segundo lugar com 7,99%, depois veio uma outra pessoa com 4,99% e eu era a favorita. Estava liderando com folga. Estava liderando. Antes de eu falar, eu quero também deixar bem claro aqui, eu tive apoio de 40 pastores evangélicos. 40 pastores? Foi, 40. Tenho que muito agradecer a eles que me ajudaram. Foram pessoas assim que vestiram a minha camisa mesmo, faziam reuniões, foram para a rua, me ajudaram a pedir voto. Só que teve um pastor, que eu não vou nem falar o nome dele, nem a congregação, porque foi tanta feiura que ele fez que eu prefiro não fazer ele passar essa vergonha aqui. O que ele fez?
quando ele viu que eu podia ser a candidata a vice, porque nas pesquisas eu estava liderando e o prefeito tinha falado que quem estivesse liderando as pesquisas seria o candidato, ele mandou um áudio, né, para o prefeito, que eu já até te mostrei esse áudio. Nossa, horrível, Kátia, horrível. Gente, pessoal, vocês vêem o áudio. Coisa triste. Triste. Mandou um áudio para o prefeito e falando assim, desfazendo de mim, falando que pela minha opção sexual, né, que ele não concordava do prefeito me colocar de vice. Se o prefeito insistisse nessa ideia, ele não ia apoiá-lo, e a igreja também, e que eu servia para ser vereadora, que ele não tinha nada contra a minha pessoa, não, mas eu servia para ser vereadora. Não que a minha decepção não foi de eu não ser candidata a vice, que como vereadora, vocês podem ter certeza que eu faço muito bem meu trabalho, eu gosto de ser vereadora, me empenho, mas assim, a minha decepção maior foi justamente assim, porque ele impôs, né, uma coisa que não tem nada a ver. Foi extremamente homofóbico. Eu não vou até nem falar que ele foi extremamente, porque assim, na gravação, nós dois que ouvimos, a gente entende isso. Mas só que tem que ele foi assim até muito inteligente ao gravar o vídeo, que em momento nenhum ele fala das minhas condições, né? Que sabe muito bem. Mas a gente entendeu. Ué, não qual outra que impediria ele de te apoiar? Entendeu? Então, assim, o que aconteceu? Ele acabou falando isso para o prefeito, eu acho que o prefeito levou em consideração o que ele falou, né? Hoje tem outro, eles escolheram outro candidato a vice, isso não fiquei magoada? Fiquei. Se eu falar que não fiquei, também estou sendo hipócrita. E fiquei, assim, também muito decepcionada, porque eu tenho uma admiração muito grande, sabe, pelo prefeito Carlos. E eu não esperava isso, eu esperava uma reação contrária, né? E assim, um pastor, Kátia, deixa eu dar a minha opinião nisso aqui. Jesus, qual foi a principal lema de Jesus Cristo? Ame ao próximo como a si mesmo. Jesus acolheu todo mundo. Verdade. Jesus acolheu o ladrão, a prostituta, ele não... Fez distinção, não né? fez distinção. E o trabalho que você faz, o trabalho que você desenvolve em Goianira, porque assim, é difícil. Se você deixa de viver sua vida para dedicar à vida dos outros. É isso que eu senti. De quando você me contou sua trajetória, que é fantástica, é linda a sua história de vida. É você que nasceu de uma família humilde, sua avó que te deu toda a educação, foi hippie, sempre trabalhou desde os 14 anos de idade. Verdade. E chegar hoje no 4º mandato de vereadora, isso mostra que você é uma pessoa que trabalha muito e que tem o reconhecimento do público. E aí vir uma pessoa e querer desfazer isso tudo por causa de uma opção sexual, eu acho que ele foi infeliz naquela colocação que eu ouvi, e que Deus possa tocar o coração dele, Kátia. Possa tocar o coração dele para ele ver que ele errou. E você ainda vai ser prefeita de Goianira. Amém. Né? Não pode decepcionar com essas coisas, não, porque você fez coisa muito melhor do que isso, você fez coisa muito mais fantástica. Igual eu falei, sabe, Ricardo? Você me deixou triste no primeiro momento, mas depois isso aí serviu de quê? De motivação. Isso. Entendeu? Isso aí fez me motivar, porque eu penso que pessoas que pensam igual a ele realmente não conhecem o meu coração, não conhecem o meu propósito. Porque, igual que você falou, olha o trabalho que eu faço naquela cidade. Eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu não tenho feriado. E você faz por amor. Você vai. Dedicação exclusiva. Eu quero ver por hoje amor. quem que leva 10 cachorros de rua para casa. Você levaria, Yuri? Entendeu? Você tinha pet shop, né? Então, assim, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder contar minha história, né? Só antes de finalizar, eu queria que você avaliasse os políticos, se você quiser, fique à vontade, de 0 a 10. Para o político em geral, que nota você daria para o nosso presidente Jair Bolsonaro? Ai, gente, vocês não fazem pergunta difícil, não. Essa foi a pergunta mais difícil que eu fiz de hoje, De 0 a 10, o que você dá para ele? De verdade, eu vou dar um 0 para esse homem, porque eu não estou gostando. Ciro Gomes. Vou dar 4. O prefeito de São Paulo, João Dória. 4. Lula. 5. 5. E em Goiás, para o Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado. Estou conhecendo o trabalho dele assim agora, né?
Tem pessoal, tem muitas críticas em cima do que ele vem fazendo, mas do que eu conheço, eu estou gostando, entendeu? Não vou dar um 10, mas eu dou um 7 para ele. E o trabalho do Mendanha, o político Gustavo Mendanha, que é um candidato também, um pré-candidato ao governo? Eu não conheço o trabalho do Mendanha, eu vejo falar, né? Então, as pessoas estão falando muito bem, né? É um candidato novo, com muita disposição, né? Com muita vontade de estar aí à frente, né? do Estado. E aquele negócio, né? Vai vencer realmente quem tiver uma boa proposta, né? Um bom trabalho. Vai ser difícil essa política, ela vai... Você não deu a nota. Mas é porque, assim... Não conhece, né? Assim, mas tá em assim... outro município. Mas não vou desmerecer. Eu acho que ele também... Eu vou dar a mesma nota do que eu dei pro Caiado. Vou dar um 7 e eles dois vão desempatar. Então, Kátia, para finalizar, eu queria te agradecer por você ter saído do seu município, por você vir até nós, falar um pouco da sua vida, da sua história de vida. E eu que estive lá no município e conheci seu trabalho. Você é uma vereadora hoje no estado de Goiás de destaque. Você tem um trabalho que pode ser replicado não só para o nosso estado, mas para todo o Brasil. Você levanta várias bandeiras, várias frentes, é conhecida como Kátia da Saúde, é assistente social, mas defende os animais, defende as mulheres vítimas de violência, defende os autistas, as crianças, faz um trabalho fantástico com as crianças. Quantos projetos de lei, quantos requerimentos, que em alguns municípios requerimentos também são chamados de indicações. Então, eu queria te agradecer pela pessoa que você é, pela figura pública que você se tornou. Eu tenho certeza que sua avó, seus pais, onde eles estiverem, eles estão muito, mas muito orgulhosos da mulher que você se transformou. Você pode ter certeza disso. Estou feliz, fiquei seu fã, aprendi muito, porque cada entrevista que eu faço é um aprendizado que eu tenho também, e que a gente possa estar aí caminhando juntos, e o que você precisar da gente, e o que a União dos Vereadores, eu me coloco aqui em nome da União dos Vereadores do Brasil, está à sua disposição, tá? Para levantar várias bandeiras e lutar. Nosso objetivo é lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. É lutar por uma sociedade melhor. E você está no caminho certo. Muito obrigado, viu? Então, antes de encerrar, quero te agradecer, né, essa oportunidade e dizer que... Pedir, né, para os políticos, né, do Brasil, né, tentar melhorar essa nossa imagem, né, porque está tão feio, né? Tem muita gente boa aí, mas também tem muita gente que eu não sei nem para que entra para a política. Porque quando você entra para a política, você tem que entrar no intuito de realmente fazer acontecer, mas de uma maneira bacana, né? E nós estamos ficando muito desacreditados. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma edição para contar um pouco da história do Legislativo, a história dos políticos da minha cidade. Aí a visão do Legislativo, essa aqui é a segunda edição, tá? Ela fala um olhar sobre a política. Eu falo desde 1961 a 2018. Antes de eu entregar, eu estou fazendo uma câmara também nova, esqueci de estar falando. Está fazendo um prédio novo. Um prédio novo. Antes de eu entregar o prédio, eu quero ver se eu faço a terceira edição desse livro, tá? Para estar contando a história do Legislativo agora, né? Desse Legislativo, e também mostrando o prédio, falando da importância do dinheiro público, porque a gente tem que entender que aquele dinheiro ali ele é público, né? Ele tem que ser gasto com coisas que realmente têm a ver. Então, eu vou estar te passando. E, mais uma vez... Com muito carinho, com muita atenção. Obrigado, viu? Ao livro aí que a vereadora Kátia fez o Legislativo. Isso é muito importante, né? Que isso divulga o trabalho do Legislativo. Porque, às vezes, as pessoas não conhecem o trabalho do vereador. Só conhecem o trabalho do prefeito. Mas, por trás, tem todo um trabalho ali gigantesco, né? E suado. Até as outras câmaras que estão nos ouvindo podem estar fazendo, porque é a sua história que você vai estar contando, né? E o calendário eu vou deixar aqui para você também, tá? O calendário, obrigado. Aí depois nós vamos estar deixando o contato, né, das nossas redes sociais, um telefone, para quem tiver interesse de estar vendo algum projeto de lei, os requerimentos, as coisas que eu tenho feito dentro do município, estou à disposição. Então, a gente vai encerrar. Eu quero agradecer a todos, né, pela paciência. E eu tenho certeza que essa história sua vai rodar aí o nosso Brasil, pela sua história de vida. Mais uma vez, muito obrigado. E volte sempre, viu? Você é sempre bem-vinda no programa Política e Missão. Muito obrigado. Vou voltar mesmo, eu adorei.